Olá, bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema da aula de hoje será o estudo sobre os ângulos. Vamos aí então à definição. Então, um ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma origem, né? Duas semirretas, né? Ou dois segmentos. Então, temos aqui o segmento AB, o segmento AC. Eles partem, né, do mesmo ponto, né? Ou seja, eles têm a mesma origem. Tá? E essa abertura aqui, né, entre esses dois segmentos é denominado aí o ângulo. Tá? O ângulo ele tem alguns elementos, né, como por exemplo os lados. Tá? Então o segmento AB é um lado desse ângulo, da mesma forma que o segmento AC é outro lado, né, deste ângulo. A gente tem também aí o vértice, né, que é a ponta aqui, né, onde que se localiza, né, o ângulo. Um ângulo pode ser, né, escrito de várias formas. A gente pode usar esse símbolo aqui, né, e as letras que compõem aqui, né, o ângulo, que formam o ângulo. Tá? No caso aqui, BAC. Devemos ter o cuidado de deixar, né, a letra do vértice aí no centro. Né? Então, a letra A, que é onde que está localizado o ângulo, vai ficar aqui no centro. Podemos alternar também, né, as letras C e B, né, permanecendo o A na posição central. Podemos alternar também aqui o C e o B, né, sem problema nenhum. Sem a indicação desse símbolo aqui, a gente pode escrever um ângulo também, usando aqui o acento circunflexo, deixando a letra, né, novamente aí no centro e colocando aí o acento circunflexo. Tá? Podemos novamente alternar a posição do B e C, né, deixando o A aqui no centro com o acento circunflexo. E um ângulo também pode ser escrito simplesmente pela letra aqui, né, do vértice com aí o acento circunflexo. Vamos aí agora às classificações. Então, um ângulo, quando a sua medida, né, for igual a zero graus, né, ele será classificado, né, como ângulo nulo. Tá? Então, nesse caso aqui não tem, né, uma abertura, né? Então, a gente pode ver que a reta AB e AC está sobreposta, de forma que não há um ângulo, né, aqui no vértice A. Portanto, sua medida é igual a zero e a sua classificação é ângulo nulo. Logo em seguida, vamos ter os ângulos agudos, né, que são aqueles ângulos que estão compreendidos, né, entre 0 e 90 graus, né, ou seja, de 1, né, até, né, 89. Tá? Um ângulo que esteja aí nesse período de 1 até 89 é classificado como ângulo agudo. Temos aqui o exemplo, né, de um ângulo de 30 graus. Né? Então, esse ângulo será classificado como ângulo agudo. Tá? Então, lembre-se, maior que zero, menor que 90. Em seguida, temos aí o ângulo reto, aquele ângulo cuja medida é exatamente 90 graus. Tá? Então, uma característica marcante aí desse ângulo, né, que ele é indicado aqui por esse quadradinho, tá? E sua medida, né, corresponde a 90 graus. Esse valor raramente, né, será apresentado aqui junto com o ângulo. Por quê? Né, você já deve saber, né, que ao se deparar aqui com esse símbolo, né, vai estar fazendo referência então ao ângulo reto e sua medida é 90 graus. Tá? Então não espere encontrar essa medida aqui acompanhada, né, do ângulo. Tá? Então você já deve saber sua medida é igual a 90 graus. Em seguida temos os ângulos obtusos, que são aqueles cuja medida é maior que 90 e menor que 180, né? Ou seja, né, de 91 até 179. Então, se um ângulo tiver uma medida aqui nesse intervalo, ele será classificado como ângulo obtuso.
Tá? Então, como exemplo, temos aqui um ângulo de 130 graus, né? Então, ele é classificado como ângulo obtuso. Temos aí agora o ângulo raso, é o ângulo que tem a medida igual a 180 graus, tá? Aqui está uma representação, né, de um ângulo de 180 graus, tá? E os segmentos, né, que compõem aqui o ângulo são opostos, tá? Aí ele é classificado dessa forma. Quando um ângulo é maior que 180 e menor que 360 graus, ele é classificado como ângulo côncavo. Tá? Então aqui tem um exemplo, ângulo de 225 graus, é uma medida maior que 180, menor que 360, portanto, né, ele é classificado aí desta forma, né, ângulo côncavo. Temos por último, né, o ângulo completo ou de uma volta, aquele ângulo cuja medida é exatamente 360 graus, tá? Então uma volta completa aqui, né? Aí ele é classificado dessa forma, ângulo completo ou ângulo de uma volta, né? Bem sugestivo aqui a sua classificação. Vamos estudar agora, né, sobre os ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma das suas medidas for 90 graus. Tá? Então aqui tem um exemplo, né, de dois ângulos, cada um medindo 45, e a soma dos dois resulta em 90, né? Tem um total 90. Portanto, esses dois ângulos são complementares, né? São classificados aí dessa forma. Então, para que dois ângulos sejam complementares, é necessário que a soma dos dois, né, resulte aí em 90. Então, aqui tem uma questão, né, para a gente exercitar um pouco. Dê o complemento de um ângulo de 30 graus. Bem, se a soma precisa ser 90 graus, é fácil deduzir, né, que o complemento desse ângulo de 30 é 60 graus. Né? Porque ao efetuar aqui a soma, né, 30 mais 60, eu vou ter, né, 90 graus. Como essa soma aqui resulta em 90, portanto, o complemento a que a questão faz referência é o ângulo de 60 graus. Temos agora os ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma das suas medidas for 180 graus. Tá? O mesmo raciocínio, né, dos ângulos complementares. Então, se eu tenho dois ângulos, né, como exemplo aqui, 135 e 45, a soma dos dois resulta em 180. Portanto, eles são suplementares. Tá? Novamente, aqui uma questão para a gente poder praticar. A terça parte do suplemento de um ângulo mede 40 graus. Qual é esse ângulo? A gente pode resolver essa questão aqui de diversas formas, né? Através de uma equação, por exemplo. Mas vamos buscar aqui uma forma simples, intuitiva, né, de resolver a questão. Então, se a terça parte, né, desse ângulo, que ainda é desconhecido, equivale, né, a 40 graus, podemos concluir que o ângulo em questão, né, será os 120 graus. Né? Porque a terça parte de 120 é igual a 40. Tá? Então, a terça parte do suplemento de um ângulo. O suplemento a gente já achou. O suplemento é 120. Agora, esse ângulo que a questão pede, né, é o ângulo que, ao somar aqui com 120, eu terei 180. Tá? Então, é fácil deduzir que esse ângulo, né, que a questão faz referência, é o ângulo de 60 graus. Tá? Pois a soma de 120 com 60 resulta em 180. Tá? Então, resposta correta aí, 60 graus. Temos agora o caso de ângulos opostos pelo vértice, normalmente indicado aqui pelas suas
iniciais, né, o OPV, opostos pelo vértice. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Tá? Essa informação ajuda a resolver muitas questões. Então, temos aqui que o segmento CE, né, é um segmento de reta, tá? Não vai fazer curva aqui nesse ponto, né, no ponto A. Da mesma forma que FB é um segmento de reta, tá? Então, os ângulos que vão se formar aqui no vértice A, né, o ângulo vermelho e o ângulo azul, são congruentes, né? Significa que eles têm a mesma medida. Então a gente pode concluir também que os outros ângulos que se formarão aqui no outro vértice, né, aqui do outro lado, serão também congruentes. Tá? Da mesma forma que o vermelho e o azul são congruentes, os outros dois demonstrados aqui também serão congruentes. Exemplo, né? Se o ângulo azul medir aí 30 graus, por exemplo, vermelho também vai medir 30 graus. Temos agora o caso dos ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são congruentes. Então, a situação é a seguinte. Temos aqui duas retas paralelas, distintas, e temos uma reta concorrente, né, a essas duas retas paralelas. Então, nesses pontos de intersecção, os ângulos que são formados, né, são os ângulos correspondentes, né, são congruentes. Por exemplo, o ângulo vermelho demonstrado aqui na parte superior é congruente ao ângulo vermelho aqui na parte superior. Tá? Então, utilizei cores aí para poder facilitar a nossa compreensão. O ângulo azul terá a mesma medida do ângulo azul, verde terá a mesma medida do verde, laranja terá a mesma medida do laranja. Ângulos alternos internos. Então, ângulos alternos internos são congruentes. Laranja será congruente ao laranja, verde será congruente ao verde, né? Ou seja, eles terão aí as mesmas medidas. Ângulos alternos externos, não é o mesmo raciocínio. O azul terá a mesma medida que do azul, o vermelho terá a mesma medida do vermelho, tá? Por exemplo, uma questão interessante que a gente pode deduzir. Visivelmente, né, por se tratar aqui de um segmento de reta, a gente pode constatar visualmente, né, que esses dois ângulos aqui são suplementares, né? Ou seja, a soma deles resulta em 180 graus. Tá? Sendo assim, eu posso concluir que a soma do ângulo azul com o vermelho aqui resultará em 180 graus. Tá? Da mesma forma que esse vermelho com esse azul resultará em 180 graus. Tá? Pode ajudar bastante em questões. Vamos estudar agora a bissetriz de um ângulo. Então, a bissetriz é a semirreta que parte do vértice do ângulo, não, o vértice do ângulo, e o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, dois ângulos de mesma medida. Então, esse segmento vermelho aqui, né, é a bissetriz desse ângulo verde. Ela está dividindo o ângulo em duas partes iguais, né, ou seja, dois ângulos congruentes. Então, esse segmento, né, vermelho aqui, chamado de bissetriz. Para finalizar, vamos estudar as unidades de medida de um ângulo. Tá? Em todos os exemplos demonstrados até agora, foi utilizada aqui a unidade de medida grau, né, indicado aqui por essa bolinha. Então, o grau corresponde a cada uma das 360 partes que a circunferência foi dividida. Então, temos aqui uma circunferência, ela foi dividida em 360 partes, né? E cada uma dessas partes corresponde, né, a um grau.
Tá? Então, ela foi dividida em várias partes, 360, né, no total. Cada uma dessas partes corresponde a 1 grau. E aí a gente tem unidades menores, né? Por exemplo, o minuto. Minuto será, né, ou seja, ele corresponde a cada uma das 60 partes que o grau foi dividido, é indicado aqui por essa aspa. Então a gente pode concluir, né, que um grau será igual a 60 minutos. Né? Temos também o segundo, indicado aqui, né, por essa aspa também, essa aspa dupla, corresponde a cada uma das 60 partes que o minuto foi dividido. Então podemos concluir que um minuto terá 60 segundos. Por último, a gente tem uma unidade de medida que não é tão usual, não é muito comum, né? Mas é importante a gente conhecer, que é o grado. O grado corresponde a 9 das 10 partes que um ângulo de um grau foi dividido, né? Ou seja, 9 décimos. Tá? Então, um grado, né, um GR, será correspondente aí a 9 décimos de um ângulo. Ok? Então, são esses conceitos. Tá? Espero que você tenha aprendido, relembrado, né? Caso você já tenha um contato com essa matéria. E continue praticando e bons estudos.